Eu quero começar esse vídeo aqui mostrando duas cenas para você. Uma delas no mercado e outra delas num shopping center do Brasil. Vamos assistir e depois eu quero dividir algumas considerações com você. A gente pode pensar junto essas situações. Assistam. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Como vocês viram, nessas duas cenas, você tem ali devotos religiosos. Eu vou chamar de crentes, mas eu não sei dizer se são católicos. No primeiro caso, pelo menos, não sei se é católico ou não, mas são crentes religiosos, cristãos, que resolveram simplesmente sair cantando no mercado louvores, músicas religiosas e no shopping center também, né? Centenas de pessoas cantando músicas religiosas. Algumas pessoas especularam que essa é uma espécie de um flash mob, né? Ou seja, esse tipo de performance pública, quando as pessoas combinam de fazer isso e gravar e publicar na internet para causar impacto, para chamar atenção. Pode ser que seja isso, pode ser que realmente seja uma flash mob e eles fizeram isso com intenção, pode ser que saíram do louvor, saíram do culto, saíram da igreja e resolveram cantar, não sei o que é, não sei realmente o contexto disso, mas essas duas cenas são perturbadoras por várias razões. E eu quero pensar com você algumas coisas, mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no canal, no engajamento, e também quem puder e quiser se torne membro do canal. Isso ajuda a impulsionar o trabalho também, ajuda a manter o trabalho funcionando. Também vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para quem quiser participar do meu Clube do Livro. Todos os meses se reúne 2 vezes por mês para debater obras de pensadores, de filósofos ou de escritores que trazem filosofia para os seus textos, e nesse mês de março estamos lendo Apologia de Sócrates, de Platão. Mas como eu falei, essas cenas são perturbadoras e elas mostram essa marcha, essa tomada, né, religiosa, fundamentalista, neopentecostal em muitos elementos, evangélica no Brasil. Como eu falei, a primeira cena eu fiquei na dúvida se eram evangélicos ou não, porque é um canto que eu ouvia quando eu frequentava a Igreja Católica. Eu não tenho certeza se esses cânticos são compartilhados entre evangélicos e católicos, talvez tenha algumas vertentes evangélicas que tenham músicas idênticas às dos católicos, mas eu me recordo disso quando eu ia para a igreja, né? Vocês sabem, aqui, cresci no lar católico, fui à missa, frequentava de fato, né? Todo domingo a gente ia à missa, até os meus 18, 19 anos eu ia sempre, e depois eu fui me afastando. Na verdade, eu fui me afastando um pouquinho antes, né? Com 16 anos eu comecei a afastar já, comecei a questionar certos dogmas, comecei a ler outras coisas de outras religiões, então fui me afastando, mas durante um bom tempo, durante boa parte da minha infância, adolescência e juventude, frequentei a Igreja Católica, e isso impacta, obviamente, na minha visão de mundo, em certas coisas que eu acredito, certas coisas que eu falo, embora eu seja ateu, embora eu seja cético, inclusive. Mas alguns princípios ali ainda estão enraizados porque é inevitável. É a cultura na qual a gente nasceu, brasileiro, nasceu num país que é profundamente cristão, ou pelo menos com ideais cristãos, né, pelo menos com um discurso, uma retórica cristã. Não sei se é um país cristão no final das contas, mas a gente vai analisar isso também mais adiante. E aí, essa presença, esse tipo de discurso, é claro que ele é totalmente aceitável e deve ser tolerado, deve ser respeitado dentro de espaços religiosos. Ou seja, você vai à missa, você sai da sua casa, levanta a bunda da sua casa e vai até um banco de igreja e você vai lá e faz sua oração. Você vai até o culto, você vai até a mesquita, vai até a sinagoga, vai até, o terreiro de Umbanda, sei lá, onde quer que você frequente. Você vai, sai da sua casa e vai lá praticar sua fé e vai lá reverenciar o seu Deus, a sua crença, os seus deuses, o que quer que seja. Tudo bem. A tolerância religiosa é um dos pilares fundamentais, inclusive, do mundo no qual a gente vive, né, das democracias que a gente vive. Mas o problema não é esse. O problema é quando isso sai da esfera da devoção individual, da devoção privada, né, cada indivíduo escolhendo qual religião quer seguir, e isso começa a ocupar espaços públicos ou espaços compartilhados por pessoas que não têm a mesma fé que você. Então, assim, vamos supor que você tem uma pessoa que seja ateia nesse shopping center ou nesse mercado e é obrigada a ouvir um louvor de uma religião com a qual ele não concorda ou sobre a qual ele não tem nenhum conhecimento. Isso é desrespeitoso, do mesmo modo que seria desrespeitoso se um ateu fosse ter um espaço de trabalho seu, ter um espaço no qual você está e começasse a tentar
sabe, desmontar a sua fé e provar que você é um ignorante e que não conhece como opera o mundo e como é a ciência e como é o mundo real. Então, assim, é importante que sejam separados esses espaços de modo que as pessoas possam praticar sua fé respeitando os demais e outras pessoas de outras religiões também não sejam obrigadas a engolir esse tipo de discurso, ou esse tipo de cântico, ou esse tipo de proposta, talvez, de conversão, como a gente observa. Inclusive eu sei, né, que na religião cristã a conversão ela é importante, ela é quase uma missão dos religiosos, né? Pessoas elas vão tentar te convencer a se tornar religioso, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar em Maria, se você for católico, mas isso para mim é bastante ofensivo, na verdade. Você tem que respeitar as pessoas em suas crenças ou descrença, inclusive. Eu li recentemente esse livro aqui do Sam Harris, essa é a edição em inglês, que se chama Carta a uma Nação Cristã. Um desafio à fé. E nesse livro aqui, o Sam Harris, ele desafia os compatriotas dele, o Sam Harris é norte-americano, ele desafia os cidadãos dos Estados Unidos, devotos, religiosos, né, cristãos, a começarem a pensar a sua religião, a sua fé e o mundo no qual eles vivem com racionalidade. Ele não pede para que a pessoa abandone a religião dela. Ele não pede para que você deixe de ser, sabe, devoto de Jesus, devoto do cristianismo, mas que você passe a pensar racionalmente, a separar as coisas, a separar o que é a esfera da religião, da crença, da esfera da ciência, sabe, do mundo empírico, do mundo tal qual a gente conhece e como ele funciona. Ele faz um convite aos cristãos moderados. E ele sabe que eles existem. A gente sabe que existem muitos cristãos moderados, talvez seja a maioria dos cristãos. Mas também a gente sabe como existem religiosos e cristãos fundamentalistas e que, graças à sua coesão e seu fanatismo religioso, digamos assim, eles são capazes de distorcer a percepção coletiva e dar a impressão que são muito mais numerosos, muito mais influentes, muito mais fortes do que realmente são. Eu tenho percebido o discurso religioso se infiltrando no discurso político no Brasil já tem um bom tempo, mas cada vez isso é mais evidente. E a gente já viu também cenas disso no Congresso Federal, de religiosos, de pastores, de políticos religiosos ocupando esses espaços para atos devocionais, para orações coletivas. E eu vou ampliar aqui, o teu trabalho é para a glória de Deus, o teu mandato é para a glória de Deus, a posição que você ocupa é para a glória de Deus. Se você está aqui hoje, se Deus te levantou, é para que o nome dele seja glorificado. Não é a tua posição, não é o que as pessoas vão pensar a teu respeito, mas sim se você está representando Deus aqui nessa terra. Ou seja, são coisas que não deveriam ter lugar no espaço político, porque a gente sabe aí o Brasil é um país laico e todas as religiões, ou mesmo a falta de religião, deveriam ser respeitadas. O fato curioso que o Sam Harris apresenta, e uma coisa que a gente sabe também por pesquisas e por estudos, é que países mais desenvolvidos, ou seja, com instituições mais sólidas, com democracias mais consolidadas, com instituições que funcionam, basicamente, a população desses países tende a ser menos religiosa do que de outros países mais instáveis, mais complicados. Então, a gente sabe que países europeus, por exemplo, a taxa de ateus ou de pessoas que não seguem religiões ou que não têm devoção nenhuma é muito maior do que países da América Latina, por exemplo. Um dos raros casos, uma das raras exceções, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país desenvolvido que tem uma grande parcela da população que é devota. E essa é uma exceção. A gente sabe que isso acontece em grande parte por raízes históricas de fato, né? Basta pensar que o país foi fundado por causa de colonos que emigraram, né, ou que fugiram da Europa por questões religiosas, e lá eles temem que um local seguro para praticar suas religiões, fundamentalistas em alguns casos. Então, assim, é um país que cresceu e se consolidou e se fortaleceu e que se construiu a partir, em grande parte, a partir de religiosos e a partir de fanáticos religiosos em algumas circunstâncias. E o Brasil, como país em desenvolvimento, também tem um perfil muito parecido nesse sentido de que o brasileiro é muito religioso e acaba confundindo as coisas, acaba misturando as coisas, acaba misturando esferas que deveriam ser separadas e tudo vira uma grande bagunça. Então essa cena nos retrata isso. E eu quero pegar esse gancho aí de países desenvolvidos e países em desenvolvimento para falar um pouquinho sobre uma pesquisa lançada recentemente agora, essa semana, da ONU, sobre índices de felicidade, né, países mais felizes do mundo. E mais uma vez, os países nórdicos, eles despontam entre os mais felizes do planeta. E é um ponto curioso, né, indagar por que essas pessoas se sentem mais felizes, né? E a gente sabe que, em grande parte, isso tem a ver com
estarem em países no qual as coisas funcionam. Então, assim, são países com instituições mais sólidas e que acabam substituindo, acabam ocupando o espaço que a religião ocupa nesses países em desenvolvimento. Em países em guerra, por exemplo, ou em países com alto índice de violência, ou em países complicados. Então, nesses países, a gente falou muitas vezes sobre isso aqui anteriormente, vale repetir porque é algo que a gente sabe já e que pode nos ajudar também a compreender o que se passa no Brasil hoje. A gente sabe que, na medida em que países foram se secularizando e as instituições foram se fortalecendo, isso foi sendo transferido do âmbito religioso, do âmbito da fé, para as instituições. Então, se você sabe que você tem um hospital que vai tratar você quando você está doente, se você sabe que você vai ter um judiciário que vai atender suas demandas quando tiver uma pendenga judicial, se você sabe que a polícia vai atender seu chamado quando você precisa, ou o bombeiro, ou a ambulância, e assim por diante, quando você confia nas instituições de uma nação, você tende a precisar menos de respostas divinas. Quando você não tem essas coisas funcionando, quando você sabe que se você ficar doente, só a fé vai te salvar, entre aspas aqui, né? Porque a fé não vai salvar ninguém, mas só a fé vai te salvar, aí você tem que recorrer muito mais a Deus, tem que recorrer muito mais a divindades para poder te dar respostas para questões que deveriam ser sanadas pelas instituições de um país. E também recentemente saiu uma outra pesquisa do IPEC sobre o receio que os brasileiros têm de uma tomada comunista no país. E eu acho isso risível, eu acho isso bastante engraçado, porque nesse momento, 2023, tem 0% de chances de ter uma revolução comunista no Brasil. Não tem, realmente não tem nenhuma possibilidade. Não existe a possibilidade. Pelo contrário, o que causa receio no Brasil, bem, não é apenas a ignorância dessas pessoas que nem sequer têm ideia do que é comunismo e de como se organiza, do que significa isso, mas tem a ver com a falta de percepção do risco de haver uma ascensão teocrática no Brasil. Eu acho que se há algum risco no Brasil, por mais que seja pequeno também, não quero também ser alarmista e criar assim grandes tensões, meu Deus, vai ter um Ayatollah Khomeini no Brasil que vai fazer uma revolução cristã no Brasil e virar uma teocracia cristã. Eu não acho que isso vai acontecer tão breve, pelo menos. Mas se há alguma possibilidade no Brasil, é justamente disso, dessa ocupação religiosa em outros espaços políticos principalmente, nas escolas, em outras esferas da sociedade, e isso pouco a pouco ir contaminando toda a sociedade brasileira de modo que já não haja mais tolerância religiosa que deveria existir. Até o ponto no qual, se você não tiver religião, ou se você for de outra religião minoritária, você realmente vai temer por sua existência. Acho que isso já acontece em algumas religiões minoritárias. Acho que já tem pessoas que já têm receio de revelar que elas seguem certas religiões, que já têm seus espaços religiosos depredados por cristãos, por evangélicos muitas vezes. Então, eu acho que, nesse sentido, se há algum risco no Brasil, se há alguma preocupação, por mais remota que seja ou possa parecer, ela tem a ver com essa tomada fundamentalista religiosa no país. E essas cenas no mercado ou no shopping center, elas são muito mais reais, elas são muito mais concretas, mesmo se for um flash mob, mesmo se for armado, elas são muito mais reais do que uma revolução comunista no Brasil. Com certeza, com certeza. Então a convocação do Sam Harris nesse livro aqui seria uma convocação importante ser feita no próprio país, no próprio Brasil, de que as pessoas passem a refletir sobre seus dogmas, suas crenças e saber separar uma coisa da outra, saber separar o seu espaço de devoção, conseguir saber aqui é onde eu rezo, nessa igreja, nesse templo, aqui que eu vou para poder, falar com Deus, ou ouvir Deus, ou sentir Deus, e no resto, nos outros espaços, eu sou obrigado a coexistir com outras pessoas que não têm crenças semelhantes às minhas. E isso é importante, porque há muita gente que não tem fé no Brasil, pessoas que têm medo de falar isso, mas é uma demografia em crescimento, até onde eu percebo. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essas cenas iniciais aqui, no mercado e no shopping center. O que isso te diz? Como é que você se sente vendo isso? E como você percebe também essa marcha evangélica, essa marcha pentecostal, essa marcha cristã, através das instituições brasileiras, se há alguma coisa que te preocupa, se é perturbador para você isso aí, ou se não tem risco nenhum também, se você vê isso com normalidade. Diga no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, e quem quiser conferir, na descrição aqui está o link do meu clube do livro, no qual todos os meses a gente se encontra para ler uma obra de filosofia ou de literatura com filosofia. Então, vá lá, link na descrição. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Agora, na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, no dia 30 de março, a gente vai ter uma aula com o deputado federal André Janones sobre guerrilha digital, as estratégias que são as mais efetivas para conseguir utilizar as redes sociais como um instrumento, uma ferramenta importante para poder influenciar as pessoas, para poder engajar as pessoas. André Janones, que foi um personagem decisivo nas últimas eleições e que tem muito a ensinar. Tem, aliás, ensinado
ensinado a pessoas no mundo inteiro que precisam ter essa ferramenta à sua disposição para poder combater o bom combate nesse mundo hoje em dia que é muito dependente das redes sociais e, enfim, das plataformas digitais. Não percam, se inscrevam gratuitamente aqui em cima ou aqui embaixo no link que a gente vai deixar à disposição e chamem seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê dia 30, quinta-feira, às 8 horas da noite.